Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao mundo da ergonomia. Eu sou Rafael Lima, fisioterapeuta e ergonomista, e hoje estou aqui na cidade de Arapongas em mais um de nossos clientes, a rede Verona de supermercados. Essa rede a gente já atende praticamente há mais de 10 anos. Começamos com o serviço de ergonomia desde o início e hoje em dia toda a loja que vai abrir da rede já existe uma ergonomia de concepção. Essa loja aqui é a matriz, é a primeira loja deles, e a gente trabalhou bastante a ergonomia nos setores, então teve bastante intervenção ergonômica em diversos setores, né? A gente vai ver frente de caixa, teve mudanças super positivas, a padaria e o açougue, né? Eu vou mostrar para vocês hoje o açougue, tá? O que mudou ali no açougue, o que teve de melhoria ergonômica para os colaboradores, o que acrescentou, quais foram as mudanças ergonômicas, tá? Em relação à NR17, não fala muita coisa em relação a essas mudanças. Foram mudanças feitas a partir de entrevistas com os colaboradores, tá? A gente fez um levantamento de antropometria dos colaboradores, a gente viu a altura de balcão, a altura de balança, quais eram as queixas, fomos associando com a ISO 11226, tá? Fomos correlacionando os casos, absenteísmo, para chegar nesse ponto que foram efetuadas essas mudanças ergonômicas, tá? Eu vou passar ali no setor, deixa eu ver se tem gente ali, tem um pessoal ali. Deixa eu ver aqui. Você já viu o tapita lá? Bom dia. Isso aqui é uma balança que foi efetuada a troca, tá? Feita uma intervenção ergonômica. Vocês vão ver que ela é bem mais baixa do que as habituais em outras redes de supermercados, tá? Essa balança foi projetada especificamente para esse setor. Tá? Vocês podem ver que ela vai ter uma altura de aproximadamente 1,20 m, tá? Que foi o que a gente estipulou na nossa planilha ergonômica para atender 100% dos colaboradores, tá? Por que a gente fez essa adequação ergonômica aqui no setor, né? Anteriormente, as balanças ficavam em cima do balcão, tá? Se vocês olharem aqui, tá? O balcão tem aproximadamente 1,30 m mais ou menos, mas a altura da balança ela ia para 1,55 m, 1,60 m, tá? Isso causava, para alguns colaboradores de baixa estatura, que eles realizassem uma flexão de ombro, tá? E como o setor do açougue trabalha com pesos um pouco mais elevados do que a friamberia e a padaria, isso estava ocasionando quadroálgicos, né, dores em ombros devido ao peso associado à altura da balança. Então a gente resolveu abaixar, a gente colocou aqui no setor, a gente colocou um pedestal na parte de baixo, tá? E a balança é anexada aqui em cima, né? Só que não pode ser uma balança normal, tem que ser uma balança com pedestal, né? Eles falam pescoço de ganso, né? Então que é essa balança aqui, ó. Tá? Bom dia. E aí, Carlão? Tô gravando vídeo aqui, cara. Então é o seguinte, né? Essa balança aqui, ela é muito boa, né? No sentido que evita lesões de ombro, desconforto na região de ombro. É uma excelente balança. Depois que foi feita a intervenção ergonômica, melhorou praticamente 100% as dores, desconfortos musculares, até mesmo absenteísmo, né? Tinha alguns afastamentos referentes a lesões de ombro, lesões de tendinite supraespinhoso, né? Bursites. Então, depois dessas mudanças ergonômicas, a gente não teve mais nenhum tipo de afastamento referente a essa questão da altura da balança. Então, com a planilha ergonômica que nosso cliente recebeu, a gente passou para ele nossa planilha ergonômica, e lá consta todo o conteúdo ergonômico dentro do açougue, né? Como eu já comentei com você em outros vídeos, nós temos uma planilha ergonômica para todos os setores da empresa. Dentro dessa planilha ergonômica estão todas as recomendações ergonômicas pertinentes a cada função, a cada atividade, a cada posto de trabalho, né?
com ela o cliente consegue adequar toda a parte ergonômica, né? Sendo tanto uma ergonomia palpável, uma ergonomia inteligente, quanto questões mais complexas, onde entra a parte de engenharia, mudança de layout, né? Então assim, pessoal, não tem como colocar uma balança sem o pescoço de ganso aqui, tá? Porque senão o visor vai ficar na parte de baixo aqui, ó, tá? O cliente tem que ver o peso do produto, então não tem como você colocar, então você tem que acabar colocando essa balança aqui, que possui esse pescoço de ganso aqui, tá? Então assim, em muitas redes que eu vejo pelo Brasil afora, as balanças ou estão sobre o balcão, tá? Nessa parte de cima aqui, ou esse suporte dificilmente vocês vão ver. Carlão, chega aqui de conversar com você. Vem falar um pouco da balança aqui. Você pegou a balança mais alta na época? Peguei a balança mais alta. Então vem falar no vídeo um pouquinho comigo aqui. Vem cá. Não precisa, vem cá, rapidinho. Vem cá, vou te fazer uma pergunta para você. Tem que ser espontâneo, mas vem cá. Chega aqui. Esse aqui é o Carlão, açougueiro top de linha aqui da Rede Verona. Demais da conta. Carlão, antigamente as balanças ficavam no balcão, lembra? Ficava mais alto. Em relação, quando ela era mais alta e hoje que ela é mais baixa, você sente diferença? O que melhorou quando ela agora, né, fica na parte mais baixa aqui do... Muita diferença. Muita diferença? Foi mudado o balcão também. Né? O O balcão era mais alto ainda, né? Mais alto ainda. Aí, verdade, teve outra intervenção que o balcão foi mudado também, esqueci de falar. Era bem mais alto, né? Então, abaixamos um pouco o balcão, melhorou também a questão de pegar as carnes aqui no balcão. Melhorou bastante. Então, em relação a... O que você sentiu de melhor, assim? Ombro, pescoço? O que você sentiu? 100%. Aqui você não faz força nenhuma. Você tá mais certo que pra pesar as coisas pro cliente. Não precisa fazer aquele esforço de elevar o ombro lá. Não. Então, é uma melhoria positiva essa. Positivo, 100%. Beleza. Esse aqui é o Carlão, açougueiro top. Valeu, Carlão. Obrigado. Então assim, pessoal, se a gente pegar a questão da angulação, tá, de membros superiores, quando o colaborador executa uma flexão de ombro acima de 90 graus, ele acaba sobrecarregando toda a articulação, tá? Deixa eu sair aqui de dentro do açougue, não atrapalhar o processo aqui, né? O pessoal vai pegar aqui. Deixa eu para frente do açougue aqui. Então assim, pessoal, voltando ao assunto da altura da balança, quando a gente tem uma balança que fica sobre o balcão, tá, com uma altura de 1,60 m aproximadamente, por mais que o colaborador tenha uma estatura um pouco mais elevada, ele vai acabar realizando uma flexão de ombro. Por mais que a carga às vezes não seja alta, pode ser 1 kg, 2 kg, ele acaba excedendo a angulação de 90 graus de ombro, tá? A partir do momento que ele excede essa angulação de 90 graus de ombro, ele começa a forçar a parte muscular, ligamentos, tendões, cápsula articular, e isso ao longo do tempo, né? Quando eu falo assim em gerar lesões ou problemas, pode ser de imediato, né? Pode causar uma inflamação a curto prazo, como pode causar lesões mais graves a longo prazo, né? Cerca de 5, 10 anos, né, realizando esse movimento. Então a gente tem que prestar muita atenção. Eu vejo que, friso novamente, que muitas redes de supermercados não têm altura da balança adequada, tanto para açougue, quanto padaria, quanto para frios. Então, nós aqui na Rede Verona, a gente preza pela saúde do colaborador. Não somente adequar as normas legislativas, né, atender a legislação, a gente preza em primeiro lugar o bem-estar do colaborador, como é um pilar da ergonomia, né, trazer conforto, né, ao posto de trabalho, trazer conforto para o colaborador. Então a gente pensa em pessoas, tá, não simplesmente na legislação. Automaticamente, quando você faz adequação ergonômica, você vai estar adequado à legislação, né, trazendo conforto para o colaborador e trazendo diversos benefícios que você já conhece, aumento da produtividade, né? Dentre outros, beleza? Então assim, pessoal, é uma mudança, digamos assim, não vou falar que é de baixo custo, porque a troca de uma balança normal para uma balança que tem pedestal, ela fica um pouco cara,
Uma balança com pedestal ela vai custar em torno de 9 a 10 mil reais, nova, tá? Então assim, se o cliente tem uma balança antiga ali, para ele colocar uma balança nova, é um investimento muito alto, né? O que a gente pode fazer de uma ergonomia palpável para o setor, né? A gente consegue colocar balcões ou anexar um balcão mais baixo ali geralmente ou a gente coloca no meio do balcão ou na lateral do balcão, como a gente fez na padaria. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo lá no setor da padaria, que vocês vão ver que a gente colocou um balcão e usou uma balança, lá tem uma balança de pedestal, mas não precisa ser de pedestal, pode ser uma balança normal, que a empresa já possui, não onerando a empresa, não gerando custos, tá? Porém, quando você faz a troca dessa balança, se você vai abrir um setor novo, por exemplo, né, uma loja nova, né, você já pode fazer uma aquisição da balança correta, que o custo vai ser praticamente o mesmo na hora de você fazer a montagem e a formatação desse setor, tá? Então, assim, é uma mudança ergonômica muito significativa, né? Vocês puderam ver ali no vídeo o Carlão, gente boa, o Carlão, açougueiro, conheço ele faz mais de 10 anos, por coincidência estava no setor, eu nem vi que era ele, e é um cara muito gente boa, um bom açougueiro, tá? Vocês podem ver que realmente traz muito benefício. Inclusive ele tinha muita dor no ombro, tendinite, bursite. Após essas mudanças ergonômicas surtiram muito efeitos, né? Não só para ele, mas como para todos os colaboradores. E é muito bacana esse feedback, né? Esse feedback que a gente tem dos colaboradores, eu acho muito gratificante, né? Porque a gente que trabalha com ergonomia, quando a gente consegue fazer uma mudança ergonômica, a gente fica feliz. Primeiramente, por ver o colaborador trabalhando confortável, trabalhando alegre. Ele fica mais feliz, ele produz mais, ele trabalha de uma forma mais alegre, né? Então, é muito gratificante isso, eu fico muito feliz, né? Principalmente quando a empresa acredita na gente, a empresa acredita no nosso trabalho. Já são mais de 14 anos que eu trabalho com rede de supermercados. Essa foi a primeira rede que eu comecei a atender e eu agradeço pela força deles, por terem acreditado em mim, no meu trabalho. Como eu falei, hoje em dia todas as lojas inauguradas da rede Verona seguem a nossa planilha ergonômica, né? Esse método Lima que eu criei durante essa longa jornada, e hoje em dia, graças a Deus, todas as lojas abrem praticamente 100% nas questões ergonômicas, tá? Ali dentro do açougue tem mais algumas intervenções ergonômicas ali, mas o pessoal está bem apurado, eu não vou entrar novamente lá não. Mas, por exemplo, a altura de bancadas, né? A gente fez alterações nas bancadas simples, né? Uma visão mais simples, porém com eficácias extremas. Se você pegar uma máquina de moer carne, por exemplo, que está em cima de uma bancada de 90 centímetros de altura, será que essa altura é correta para essa máquina de moer carne ou não? Será que é muito alta? Será que é muito baixa? Né? Então, assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, são centímetros que fazem uma grande diferença lá na frente, tá? Porque se a gente pegar o setor ao lado, que é o setor de enfermeria, as meninas tinham muitas dores em região de ombro também. O que foi feito? A gente fez uma adequação na altura das bancadas, porque praticamente 95% das bancadas, elas vêm com 90 centímetros de altura, né? Eu não vou me adentrar agora em relação à parte de legislação, a parte teórica aqui, mas existem alturas específicas para cada atividade, né? Um serviço de precisão, uma cartazista, a bancada tem que ser mais ou menos 1 metro de altura, né? Vamos pegar lá serviços mais pesados, em torno de 80, 85, vai ser um pouco diferente em relação ao sexo masculino e feminino, né? Para atividades mais moderadas, então tudo tem uma altura. A gente foi
correlacionando, né, a tabela de Grandjean junto com estudo clínico prático no dia a dia, né, associado a checklists, a gente chegou a determinada altura, né, fez um levantamento antropométrico de todos os colaboradores, vimos a altura média, tá? É lógico que existe um rodízio disso durante o mês, né? O mercado tem muita a questão de o pessoal entra muito, sai muito do mercado, né? Então tem um rodízio muito grande de colaboradores, mas a gente conseguiu estabelecer uma altura média dentro dos setores, né? Para todos os setores, na verdade, não só para o açougue, mas também para os frios, para a padaria, para o operador de check-out. Então a gente tem umas alturas que a gente passa para a empresa, ó, melhor não contratar esse colaborador para esse setor. Aconselho você colocar em X setor, não que não possa trabalhar, mas eu falo em relação a apresentar problemas em relação a dor de ombro, coluna lombar, etc. Tá? Então assim, pessoal, o açougue ficou muito jóia, ficou com um layout bacana, né? Então, como eu estava falando das alturas das bancadas lá dentro do açougue, vocês vão ver que tem diversas alturas de bancadas, né? Porque como existem várias atividades de embalar, de selar, onde fica a balança para pesar em cima da bancada, se fica uma altura mais baixa, mais alta, onde fica a seladora, onde o colaborador se sente mais confortável numa seladora mais baixa, numa mais alta, né? A máquina a vácuo fica mais baixa, mais alta. Então tem várias coisas, várias mudanças que eu não vou mostrar nesse vídeo. Me atentei especificamente para a altura das balanças, que é uma coisa que chama muita atenção quando vocês vêm no supermercado, tá? E vocês podem observar que a maioria dos supermercados tem a balança alta, extremamente alta. E isso causa um desconforto muito grande em ombros. Eu já tenho vários relatos de caso associados ao absenteísmo, associados a entrevistas, que realmente traz problemas para a articulação de ombro, beleza? Vou falar um pouquinho também aqui sobre a questão dos riscos ergonômicos, tá? Focados mais na parte biomecânica, mais na cinesiologia dos movimentos, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, né? No açougue a gente tem o setor ali, o açougue, a gente vai ter açougueiro desossador e a gente vai ter o açougueiro que fica no balcão, tá? Então assim, tem o açougueiro do balcão ali, tenente de balcão, auxiliar de açougue, e tem o açougueiro desossador, né? Então são riscos ergonômicos diferentes. Por exemplo, para o açougueiro, né, como ele faz a desossa do boi na gancheira, se ele faz a desossa totalmente na gancheira, se ele coloca sobre a bancada para fazer a desossa, né? A gente sempre usa a ferramenta ocra, né, devido à repetitividade, né? Então a gente vai usar ocra para avaliar os membros superiores e extremidades distais, né? Então a gente faz a avaliação. Vocês acham que vai dar um risco baixo, um risco médio, um risco alto? O que vai interferir nesse risco ergonômico, tá? O que vai interferir é basicamente a taxa de ocupação desse colaborador, né? Aqui no açougue, eles fazem a desossa, anteriormente fazia de segunda, quarta e sexta, hoje em dia eu acho que eles fazem de terça e quinta, mudou, tá? Então são 2 dias na semana. Então ele faz em torno de 2 horas de desossa. Então é um período, uma taxa de ocupação bem baixa. E fora a taxa de ocupação baixa, eles conseguem fazer o rodízio, tá? Então são dois açougueiros, desossadores, então eles conseguem fazer 1 hora cada um. Então isso deixa uma taxa de ocupação muito baixa. É lógico que vai ter a questão da força para fazer a desossa, né? Como por mais que a faca seja bem afiada, e tem que estar bem afiada, existe alguns trancos, alguns movimentos mais bruscos em determinadas partes do boi, e aí isso acaba gerando ali um desconforto, né? Mas como é um curto espaço de tempo, a gente passa
treinamentos ergonômicos específicos para fazer a desossa, como realizar essa desossa de uma forma que você evite esses trancos, esses solavancos, tá? Esses movimentos bruscos. A gente passa bastante o treinamento em relação a movimentos combinados de tronco, evitar fazer rotação de tronco, evitar fazer inclinação de tronco, fazer dobrando os joelhos. Então vai fazer desossa na parte de baixo do boi, dobra o joelho para evitar sobrecarga em coluna lombar, né? Isso a gente já faz um bom tempo e a gente vê que os desossadores praticamente não têm dor, né? Então, voltando ao risco ergonômico ali, então a taxa de ocupação ela é muito baixa, né? Eles realizam número de ações técnicas por minuto, a questão da repetitividade ali, né? Ela é quebrada, mas faz em torno de 30, 40, 45 cortes por minuto. Lógico que ele tirou uma peça, né? A gente tem um tempo do ciclo ali mais longo, só que o número de ações técnicas são grandes, porém sempre tem essas quebras durante a atividade. Então ele tirou ali, por exemplo, o filé mignon, ele vai lá, coloca na bancada, ele volta, então consegue quebrar, né? E o tempo, como eu falei para vocês, o tempo de taxa de ocupação na tarefa é baixa, então o risco acaba ficando ausente ou baixo, tá? A gente consegue entrar com essas medidas administrativas ali, tá? Treinamentos, pausas, rodízios dentro do posto de trabalho, beleza? Já o balconista de açougue, ou auxiliar de açougue, que fica no balcão ali, em relação ao risco ergonômico dele, da parte biomecânica, a gente, para esse setor aqui, ele vai ser ausente, tá? Por que, Rafael, que ele vai ser ausente? Não tem nenhum tipo de risco ergonômico ali? Não tem nenhum risco ergonômico nesse setor, tá? Todos os colaboradores conseguem fazer rodízio das atividades, então ele vai estar, uma hora ele está pesando, uma hora ele está cortando a carne, uma hora ele está selando, uma hora ele está pegando carne no balcão. Então existem muitas pausas, tá, esporádicas do processo. Os rodízios são feitos frequentemente dentro do setor, não fica fazendo a mesma atividade. Tem um número grande de colaboradores, tá, que devido a isso conseguem fazer um rodízio bem eficaz. Tá? Em relação ao peso, raramente eles pegam peso acima de 5 quilos, são pesos bem abaixo, tá? Quando algum cliente ou outro faz um pedido maior, tá, acaba pegando esses pesos acima de 5 quilos, mas é raramente, é muito esporádico, tá? Então não tem levantamento e transporte de carga habitual, não é contínuo, é muito esporádico quando vai pegar uma peça na gancheira, né? Mas já foi feita a desossa, já foi retirado lá pelo desossador, então não entra esse risco para o balconista de açougue. Então ele vai entrar nesse posto de trabalho adequado com a ergonomia, tanto nas bancadas quanto nas balanças, o risco ergonômico fica ausente, né? Não vou me adentrar a outros riscos cognitivos, riscos ambientais, tá? Eu vou ficar mais na parte da biomecânica e da questão do mobiliário, que eu vejo que nós fisioterapeutas focamos muito na parte biomecânica, tá? Na parte de mobiliários. Porém, como eu falei, em setores específicos, como o setor da padaria, que é gourmet, em relação à parte de iluminação ali, né? A gente tem que fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa para ver a questão do lux, né? Seguindo a NH11, tá? E como eu citei também em relação à frente de caixa, onde o setor já é bem iluminado. Então a gente tem que fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa, efeito estroboscópico, cintilação, se tem reflexo, né? Então a gente tem que se atentar a esses quesitos, tá? Devido às vezes à alta iluminação pode causar reflexo no LCD, causando um desconforto visual para o colaborador, né? Aí é assunto para outro vídeo, tá? Então assim, pessoal, vocês podem ver que o açougue ficou bem bonito, né? Um layout moderno. Como o Carlão havia falado, tinha esquecido de falar do balcão, tá? Era um balcão bem mais alto, né? A gente vê também algumas redes
ou até no Rede Verona, anteriormente eram balcões bem altos, isso prejudicava bastante. Então, os balcões foram alterados, a gente colocou isso na planilha ergonômica também, para fazer a alteração desses balcões e surte muito efeito, tá? Então assim, tem também, o que mais que eu ia falar do açougue ali, tem a questão das serras fitas também. Aí a gente adequou, a gente colocou, são 4 serra-fitas, se não me engano, a gente deixou em torno de 88 centímetros até 93 centímetros, a gente consegue regular a altura das serra-fitas para trabalhar tanto os colaboradores com estatura mais baixa quanto os colaboradores com estatura mais alta, tá? Evitando desconforto ali em região lombar, tá? A gancheira onde fica pendurada as peças do boi, tá? Traseiros, dianteiros, onde são retirados os cortes e colocados na gancheira, ela vai girar em torno de 2,10 metros até 2,30 metros de altura, tá? Quando essas carnes chegam para a rede, quem faz essa atividade não são os colaboradores, tá? da rede, são terceirizados, são os lombadores, tá? Esses lombadores saem do caminhão com as peças sobre os ombros e se deslocam até o setor, tá? Esse sim possui um risco ergonômico muito alto, tá? Então eles colocam na gancheira, um traseiro pode pesar aí até 130 quilos aproximadamente, uma média de 100 quilos, né? Então é bem pesado, né? Ali sim existe um risco ergonômico alto, tanto para a coluna cervical, para a coluna lombar, para todos os segmentos corporais praticamente, porque é muito pesado mesmo, tá? Em relação a levantamento e transporte de carga dentro do açougue, não há, tá? Então todo produto que for deslocado dentro do açougue, ele é cortado e colocado dentro de um carrinho. Então esse carrinho fica embaixo da desóssea. Eu não vou adentrar no açougue ali porque não dá certo agora. Então assim, existe um carrinho ali que eles colocam todas as peças para evitar esse deslocamento de carga nos braços, tá? Então assim, pessoal, é um setor totalmente adequado, totalmente adaptado para o conforto do colaborador. Todas as medidas centrais e administrativas efetuadas nas análises ergonômicas a empresa vem seguindo. E por isso que o absenteísmo, por isso que as causas de dores em ombros diminuíram significativamente, tá? Então assim, vale a pena você investir em ergonomia, vale a pena você fazer essas mudanças ergonômicas porque elas trazem muitos resultados, não só para a empresa, mas especificamente também para o colaborador, que a rede zela pela saúde do seu colaborador. Beleza? Pessoal, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixe seu like aqui no vídeo, escreva seus comentários abaixo do vídeo, perguntas, sugestões, estou à disposição de vocês. Esse é o nosso Mundo da Ergonomia, com Rafael Lima, tá? Hoje eu estou de touca aqui, ó, eu estou de touca, né? Engraçado, né? Sou acostumado a usar touca, mas quando a gente tem que adentrar açougue, padaria e frios, vocês vão notar que eu estarei de touquinha, né? Fica bacana? Bonito? Legal? Engraçado, né? Então assim, pessoal, é muito bom estar conversando com vocês, trazendo informações relevantes do mundo da ergonomia dentro dos supermercados. Vou fazer sempre vídeos com conteúdos bacanas, com conteúdos pertinentes, com conteúdos que realmente surtem efeitos, tá? Para o dia a dia dos supermercados. Você que quer adentrar ao mundo da ergonomia dos supermercados, vem comigo, que aqui o conteúdo é na prática. Aqui é o chão de loja, aqui é a ergonomia real, aqui é a ergonomia de concepção, aqui é a ergonomia palpável, aqui é a ergonomia inteligente. Porém também temos ergonomias de mudanças de layout, né?
Tudo isso você encontra na nossa planilha ergonômica específica para supermercados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, fique com Deus, até mais, tchau!